A todos os meus queridos seguidores, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje o tema da nossa live vai ser a fé como apoio terapêutico, como a fé ajuda, né, na melhora do quadro clínico do paciente, principalmente agora, né, que nós estamos vivendo em momento de pandemia, um momento bem delicado. Então eu vou convidar o professor Ronaldo, que assim como eu é enfermeiro e docente também, e a gente vai estar abordando um pouquinho sobre tirarem dúvidas. E lembrando, né, que o Portal da Enfermagem nós temos no Instagram, no Facebook, 7 grupos no WhatsApp, um grupo no Telegram e temos também o canal no YouTube e o site. Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado do tema. Eu achei um tema assim bem interessante, também bem relevante e um tema bem importante, né? Principalmente pacientes que estão em estado grave, pacientes que estão internados em UTI, em pronto-socorro, e é algo que a gente precisa enfatizar bem, né? Não falando de religião, que o tema não é esse, né? Mas sim a fé em algo que você creia, né? Que você acredite, que estudos já foram comprovados como isso ajuda não só a questão da parte física, como a questão psicológica, a questão espiritual também ajuda bastante. Então, falando um pouquinho do que é a fé, a definição de fé, que é uma adesão de forma incondicional que a pessoa passa a considerar como sendo a sua verdade, né? A expressão de se relacionar com o verbo crer, acreditar e confiar. A fé, ela se manifesta de diversas maneiras e pode estar vinculada a questões emocionais, tais como reconforto em momentos de aflição, desprovidos de sinais de futura melhora, relacionando com a esperança. Então, a fé, ela pode ser acrescentada ao paciente que está passando por um momento de complicações de internação ou para o familiar. Então, por exemplo, algum familiar meu que esteja internado e aí entra a questão da oração, a questão da fé. Inclusive, vários líderes de religiosos fazem também essa questão de visita, né? Visita o paciente no hospital. E mesmo o paciente estando internado, entubado, muitas vezes ele consegue sentir a presença, né? Sentir o toque, o falar. Isso tudo é muito importante para o paciente que está entubado também, porque às vezes a gente acha que por o paciente estar entubado inconsciente, ele não sente. Porém, ele sente, ele consegue sentir o toque, o falar. E isso é muito importante quando, por exemplo, nós profissionais da saúde for fazer uma medicação, por fazer algum procedimento, explicar o procedimento que está sendo realizado, né? Ter o toque também. Agora a gente está em momento de pandemia, as pessoas estão muito fragilizadas, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente também. Então, isso é importante sempre estar frisando muito, né? Boa noite, Ricardo, meu querido aluno. Fico feliz que você esteja participando da live. E vou chamar o professor aqui, Ronaldo, para estar conversando um pouquinho com a gente. O Ronaldo, que é professor também juntamente comigo, pela Cruz Vermelha, que nós damos aula para os técnicos de enfermagem. E quando ele me propôs esse tema, eu achei um tema assim muito importante, de muita relevância, super atual também. E acho muito importante a gente estar falando sobre isso. Por exemplo, muito bem colocado aqui pelo Leandro, o Bruno Covas, né, o nosso prefeito, que infelizmente faleceu, que estava com câncer evoluído. E câncer é uma patologia, é uma doença muito complicada, né? Que abala muito, mexe muito com o estado físico e emocional do paciente e dos familiares também. E a fé entra nessa questão de dar um alicerce, um apoio, né, para os familiares e para o paciente. Porque senão os familiares acabam entrando numa depressão, né, entrando num quadro, o porquê isso está acontecendo, é, como forma de castigo, como forma de negação, né, que são, tem a questão das fases do luto também. Então, tem todas essas questões que são bem importantes também. É tanto que em todos os hospitais sempre tem alguma igreja, algum setor específico mesmo para oração, né? Para entrar na fé, principalmente quando o paciente entra em óbito também. Geralmente, quando o paciente entra em óbito, a gente faz
questão de respeito também. E tem alguns países que fazem uma reverência também, como se o óbito fosse, a morte fosse uma passagem, né? No Japão mesmo, no Japão é como se fosse uma passagem, então eles não choram, não ficam, não tem a mesma reação que a gente, por exemplo. Isso é muito cultural também, né? No Japão eles veem como uma passagem, como uma evolução. Então, cada país, cada cultura vê de uma forma diferente. Tem algumas religiões, por exemplo, que não é permitido fazer tamponamento. E a gente precisa respeitar isso. Não, mesmo que a gente não concorde, a gente precisa sempre respeitar a opinião de cada um, porque cada um tem uma opinião, tem uma religião, tem uma crença diferente. O Leandro fez o comentário, o trabalho com a psicóloga é muito importante. Realmente, o trabalho com a psicóloga para estar abordando esse paciente, para estar abordando os familiares, inclusive na notícia do óbito, né? Os médicos, eles são preparados, treinados para estar passando a notícia do óbito também. Então, não pode passar assim de uma forma de supetão. Tem que ter todo aquele preparo antes para estar falando. Por quê? Porque muitas vezes, se você falar de uma forma brusca, supetão, esse familiar, ele pode muitas vezes passar mal, desmaiar, que eu já vi casos de acontecer isso. Então a gente tem que sempre falar com jeitinho, como se fosse com a gente, como se fosse um familiar nosso. Imagina pra gente, um familiar nosso entrar em óbito e o médico não ter aquela empatia, simplesmente despejar a informação, né? Então a gente tem que saber lidar com essas questões de morte, que é uma questão muito complicada para todos nós, né? Para todo mundo, tanto para o profissional que está lidando com isso, e principalmente para os familiares também, que é um momento muito difícil. E falando um pouquinho de espiritualidade, que é uma propensão humana a buscar o significado para a vida, por meio de conceitos do tangível, né? A procura de sentido de conexão com algo maior a si próprio. Então, a espiritualidade pode ou não estar ligada com uma vivência religiosa. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem religião, ela pode ter uma conexão, sim, com algo que ela acredite ser supremo, algo maior. Então, a espiritualidade não está diretamente ligado com religião. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade enquanto constitui do conceito multidimensional de saúde. Ou seja, o bem-estar espiritual ele vem sendo considerável mais uma dimensão do estado de saúde. Então, o bem-estar espiritual nosso está ligado diretamente com a nossa saúde e condições psíquicas e sociais também. Então, é importante todos nós termos uma espiritualidade, uma conexão, até porque para estar diminuindo a propensão de doenças psíquicas, infelizmente está crescendo muito doenças psiquiátricas, doenças psíquicas em todos os meios. Então, isso é algo que tem que ser muito acompanhado também, né, de perto, porque vem crescendo muito, é um número alarmante, por exemplo, de suicídio. Suicídio entre jovens está aumentando bastante, e até em crianças, em jovens, em crianças, em adultos, em idosos, isso é uma coisa muito, muito grave também que a gente encontra constantemente. Então, como que a fé ela vai influenciar na saúde física e mental e ajudar a equilibrar a ansiedade? Então, de acordo com a sua fé, você consegue também equilibrar a ansiedade, o estresse e entre outros distúrbios psíquicos. Então, a ansiedade é algo que todos nós temos, né? O que eu sempre falo, a ansiedade é uma reação normal do ser humano. A ansiedade, ela é até boa, porém, a ansiedade tem que ser algo controlado, porque se ficar exacerbada, eu não consigo fazer nada, né? Então, a gente tem que ter uma ansiedade controlada. Então, já temos uma razoável corpo de evidências de indivíduos com uma maior vivência religiosa, espiritual, tem uma maior capacidade de lidar com o estresse. Por quê? Porque a pessoa ela acaba ficando mais segura, ela acaba entendendo o porquê que aquilo está acontecendo com ela ou com algum familiar, não fica revoltada, porque o que a gente vê muito nos hospitais é a revolta, né? Mas por que comigo? Por que Deus levou ele? Por que desse jeito? E quando você tem uma mente equilibrada, você consegue entender todo o porquê.
né? Que tudo acontece por um motivo, nada acontece por acaso. E pessoas que têm a espiritualidade conseguem cooperar mais com o tratamento também, justamente porque ela vai entender o porquê que está sendo feito aquele tratamento, que é para o bem maior do paciente. Afinal, a equipe de saúde trabalha em bem comum para sempre o melhor para o paciente. Então, a experiência religiosa ela também vai estimular circuitos cerebrais do neurotransmissor que vai produzir a dopamina. E os mesmos circuitos são considerados disfuncionais em transtornos neuropsiquiátricos. Então, também vai ajudar essa questão de dopamina. Então, vai estar liberando também o hormônio, produzindo, aumentando o hormônio da felicidade. Ana Paula fez um comentário: eu sou muito estressada, nervosa, agitada, não sei como lidar com isso. Essa questão de ser estressada, nervosa, principalmente a gente que é da área da saúde, a gente enfrenta muito essas questões. E é o que eu sempre falo. Psicoterapia é algo que ajuda muito também. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, na urgência e emergência, eu também era muito agitada, tinha terrores noturnos, pesadelos, e algo que. E eu era muito sensitiva, né? Na UTI, por exemplo, eu sentia a presença, porque na UTI é um ambiente hostil, né? Que tem muitos óbitos, muitas paradas, visitantes que chegam chorando, aflitos, e a gente acaba sendo uma esponja, né? A gente acaba absorvendo tudo isso. Então é muito importante fazer acompanhamento psicológico. Acho que todos os profissionais da área da saúde deveriam fazer acompanhamento psicológico, né? Psicoterapia, conversar, uma escuta qualificada, isso ajuda muito, né? E tirar aquele preconceito. Ah, mas eu não sou louco para passar no psicólogo, porque infelizmente tem pessoas que têm essa visão, que só passa no psicólogo quem é louco, quem tem algum problema mental, mas não é bem assim que acontece. Por exemplo, quem tem ansiedade, estresse, insônia, tudo isso é importante ter o tratamento. E além desse tratamento psicológico, é importante uma crença religiosa também. O que me ajudou muito foi o poder da oração. A oração, ela tem um poder imenso na nossa vida, imenso. É tanto que, assim, muitas vezes eu chegava em casa chorando, pensando em desistir, em não voltar mais para o hospital, porque a gente se depara com muitas situações que abalam muito o nosso emocional. E aí junta já o cansaço físico, o cansaço psicológico, emocional e o espiritual também, que está muito presente, né? Que é, como eu falei, o hospital é um local que acontecem muitos óbitos e, querendo ou não, fica uma energia muito pesada também no local. Então é importante a gente sempre fazer uma oração, independente da sua religião, independente se você tem religião ou não. Você não precisa estar na igreja para você ter fé. Você pode fazer a sua oração em casa, por exemplo, né? Ler a Bíblia em casa, ou às vezes não tem tempo de ler em casa, escuta quando dá para baixar também no celular, escutar no áudio, ouvir músicas, cânticos de louvor, isso tudo ajuda bastante também, né? E foi o que me ajudou, uma das coisas que me ajudou muito na época que eu passei por uma situação bem complicada no hospital. E acho que se eu não tivesse tido esse apoio psicológico, esse apoio espiritual, eu não tinha conseguido. Eu tinha desistido e tinha saído do hospital e não teria finalizado a minha residência. E graças a Deus eu consegui finalizar os 2 anos de residência, que não foi fácil, que muitas pessoas desistiram. Eu pensei em desistir também, justamente por essa sobrecarga. Né? O Leandro fez um comentário. Palavras de Deus é muito importante, Ana Paula, vai te ajudar bastante. Ajuda bastante mesmo, porque a gente começa a ler e a gente começa a entender as coisas. E muitas coisas que estão acontecendo, que a gente está vivendo, tudo isso já foi previsto, já foi prescrito. Por exemplo, o coronavírus e outras doenças. Tudo isso já estava escrito e prescrito. Então, quando a gente lê, a gente abre os nossos horizontes, abre a nossa mente. A Suelane fez um comentário também. Eu agradeço a Deus por ser bem calma e gosto muito de escutar as pessoas. Escutar as pessoas é algo que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Por exemplo, todo psicólogo, ele tem que também passar no psicólogo, porque como ele escuta muitas pessoas, vários problemas, ele fica sobrecarregado. Até porque é muita energia, são muitas... às vezes as pessoas choram,
tem a questão também de outros sentimentos de raiva, de ódio, de, enfim, outros sentimentos. Isso tudo o psicólogo ele acaba absorvendo também, né? Então a gente tem que saber escutar e saber depois estar tirando isso também, porque senão vai acumulando e vai gerando uma sobrecarga nesse profissional também. Então é importante o próprio psicólogo passar com o outro psicólogo também. Leandro fez um comentário. Na minha empresa tem um canal com vários profissionais psicólogos, trades e etc., chamados Zen Club. É uma ótima ferramenta, vale a pena. Às vezes, uma palavra desse profissional ajuda muito. Nossa, muito legal isso. Eu acho que todos os locais, né, de trabalho deveriam ter um profissional específico qualificado, principalmente para quem trabalha na área da saúde, assim como uma ginástica laboral também, que é super importante ter, para estar ajudando, né, desestressar, tirar um pouco a ansiedade, tirar um pouco do estresse, porque a sobrecarga física é muito grande. E nesse período de pandemia, os profissionais ficam sobrecarregados, ficam com uso de EPIs também o tempo inteiro. Isso tudo acaba acarretando mais e mais problemas. Então, a gente tem que ter um momento para a gente também, um momento de relaxar mesmo. Afinal, nós somos seres humanos e não somos máquinas, né? E assim, o corpo, se você não cuidar do corpo e da mente, ela acaba tendo um colapso. Então, é muito importante essa questão. Então, quem já passou por alguma internação médica sabe que é muito comum voluntários de diversas crenças irem até os leitos, não só voluntários de crenças, como outros tipos de voluntariado, por exemplo, os doutores da alegria. Tem outros voluntários que vão para cantar, para conversar. Isso tudo ajuda muito na questão terapêutica, porque o paciente ele acaba tendo uma evolução muito grande, né? A gente consegue identificar essa evolução e rezar pelo enfermo oferece um conforto. Então, mesmo que esse enfermo inconsciente ele consegue ter esse contato com o divino, com o supremo. E essa prática é considerada importante para trazer o apoio psicológico e a esperança também, e pro familiar também. E situações como essas é bem arrumada que a equipe de saúde esteja minimamente preparada para abordar dimensões religiosas e espirituais do paciente e assim aumentar também a aderência e sucesso do tratamento, né? Então, é muito importante a gente estar fazendo o acompanhamento com o paciente. E outra coisa muito importante, inclusive na anamnese, quando a gente faz um questionário com o paciente para preencher os dados do paciente, é importante a gente sempre perguntar dados do paciente, né? Isso é um dos itens obrigatórios. Porque se por acaso precisar, se esse paciente precisar, por exemplo, fazer uma cirurgia que precise de transfusão de sangue, então a gente precisa saber a religião desse paciente. Ou se esse paciente for a óbito e precisar de ser tamponado, tem religiões que não permitem o tamponamento, né? Então a gente precisa saber, entra na amnese também essa questão religiosa, além das outras questões que são obrigatórias e de extrema importância, como o nome, se tem alergia a algum medicamento também, que é muito importante perguntar, entre a questão de vida do paciente e as outras questões da anamnese que a gente bem conhece e já estamos acostumados. E essa questão religiosa também, a gente consegue ver quando conversa com o paciente, esse paciente, por exemplo, quando ele tem uma doença terminal, como o câncer que o Leandro tinha falado, que é uma doença muito desgastante, uma doença que mexe muito com o emocional do paciente, dos familiares. E quando eu percebi que quando esses pacientes eles fazem a leitura da Bíblia, eles têm um acompanhamento assim espiritual ativo, fica menos doloroso para eles, não só fisicamente como também eles ficam mais preparados psicologicamente. Lógico que é uma doença que a gente nunca está preparado, né? É uma doença que ela limita muito, a evolução dela é muito rápida, mas a religião ela vem como um suporte, né? Como um alicerce para estar levantando essa pessoa para ela não se afundar de vez na doença, porque a doença, além da questão
física, tem muito a questão psicológica também, a psico emocional também. Então, tudo isso acaba influenciando.